Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro. Compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Ó, esse vídeo é um oferecimento de Nuvem Energia. Com a Nuvem você só ganha. Dê essa moral, conheça os planos da Nuvem. A Nuvem tá apoiando aí o Sou Mais Bahia, apoiando o nosso canal. A Nuvem quem ajuda a gente a pagar aí as nossas contas, viabilizar coberturas especiais para você que nos acompanha. E com a Nuvem você ganha mesmo. Você ganha a camisa oficial do Esquadrão, essa aqui da Puma, se utilizar o cupom Sou Bahia na hora de fazer o seu cadastro no aplicativo da Nuvem. Só baixar aí Nuvem App, botar Sou Bahia na hora do cadastro que você ganha uma camisa oficial do Esquadrão e ainda tem desconto na sua conta de energia através das fazendas de placas solares da Nuvem. Você tem até 25% de desconto na sua conta de energia se ela supera os R$200. Então não vacila, cara, não perde tempo. Já baixa já o aplicativo aí, Nuvem Energia, Nuvem App, e faça o seu cadastro. Meus amigos, minhas amigas, primeiro destaque do nosso plantão tricolor de hoje é sobre ele, Bruno Gomes, que interessou o Bahia em algum momento, é verdade, depois do Internacional abrir os olhos e querer contratar Iago Borducci, o Bahia fez uma contraproposta, mas não é à toa, a contraproposta surgiu porque Bruno Gomes já estava no radar. E a informação mais recente que tem é do Diego Firmino, que cobre o Palmeiras, de que um dos nomes que agrada a comissão técnica do Palmeiras é do lateral direito /volante Bruno Gomes, de 24 anos de idade. A negociação ainda não está definida, mas o interesse é real. O Inter nem quis ouvir a proposta de 4 milhões de euros do Bahia. Com isso, o Bahia, evidentemente, saiu aí e buscou outras alternativas. Para a lateral direito, por exemplo, já trouxe o Roman Gomes, que, como a gente trouxe no vídeo anterior, está se destacando bastante nos treinamentos e deve ser utilizado, inclusive, em breve, antes mesmo da estreia no Campeonato Brasileiro da Série A. Né? Volante não é uma posição prioritária, o Bahia tem boas opções, a disputa está acirrada, ainda tem um Jota aí correndo por fora que vem se destacando com a equipe que está jogando o Campeonato Baiano, então é improvável que o Bahia faça um esforço estrondoso para poder trazer um jogador que não vem com uma grande unanimidade, que tem um nível de disputa elevadíssimo, né? Então, Bruno Gomes meio que sai do radar do Bahia e agora abre a possibilidade de ida para um outro time. O Palmeiras, se quiser levá-lo, vai ter que pagar mais, e eu acredito que muito mais do que 4 milhões de euros, porque por mais que o Internacional não tenha uma situação financeira confortável, não pode perder as peças que eles julgam como cruciais, né? Alan Patrick renovando o contrato, Bruno Gomes, dentre outros aí, que são importantes para o Internacional. São meio que referências técnicas dessa equipe do Internacional. Então tá aí, agora o Palmeiras interessado, Bruno Gomes praticamente descartado no Bahia. Né? Eu digo que está descartado, a gente só não crava porque futebol é muito, né, aleatório, essa é a palavra mais adequada. Às vezes o cara, um volante do Bahia acaba sendo vendido, aí reacende o nome, às vezes o Gilberto há um acordo bom para um outro time, alguma coisa aí, fala não, vale a pena trazer, vale a pena fazer uma investida, e aí o Bahia muda os seus planos, mas hoje o plano do Bahia é não ir adiante por Bruno Gomes, tá? E aí, outro destaque sobre possibilidades remotas, quase nulas de saída, que vale a pena a gente observar, é a respeito da busca do Atlético Paranaense por Eric, né? Eric foi, de certa forma, um destaque na equipe do Atlético Paranaense, né? E o Bahia o contratou por quase 30 milhões de reais. No Bahia, ele teve alguns problemas de lesão na última temporada, mas ainda assim teve um aproveitamento excelente, né? Um tipo de jogador que é muito importante para se ter no plantel. Mostrou isso ontem, inclusive, fazendo gol. Daqui a pouco eu trago um registro sobre isso, né? E é um cara que é hoje indispensável, a não ser que a investida seja robusta. O Atlético Paranaense tinha sinalizado com uma proposta de empréstimo, mas completamente irreal. E aí, como recebeu um belo não na caixa dos peitos do Bahia, o Atlético Paranaense já está em busca de outra contratação para esse setor. E buscou aí o João Schmidt, que é volante da equipe do Santos, tá? Então, mesmo que já fosse meio que óbvio isso, né? Por mais que no futebol, novamente, as coisas não sejam tão óbvias assim, sejam maleáveis e tudo mais, o não do Bahia foi taxativo e o Atlético Paranaense nem cogita mais a possibilidade de tentar alguma coisa por Eric, né? Provavelmente já que o não veio acompanhado do vírgula, só sai por tanto. E aí o Atlético Paranaense foi abrir ali a carteira, viu que não tinha condições e seguiu adiante em busca de outros nomes, né? Então tá aí, Eric acabou se destacando nesse jogo contra a equipe do Bahia de Feira, entrou no decorrer da partida, fez um belo gol. Não só pela definição, mas pela percepção de espaço, movimentação na jogada, análise ali de ambiente, mostrou que é um jogador realmente diferente. E ele é.
um jogador de alto nível que vai ajudar muito nessa temporada. Eu acredito que essa lesão dele em 2025 prejudicou muito o Bahia, porque vimos um Jean Lucas chegando num nível de estafa muito grande e ele não conseguiu manter o nível de desempenho até a reta final do ano. Talvez tivesse um Eric desde o começo revezando, né, dando um pouco de descanso, sendo utilizado como titular em algumas ocasiões e tudo mais, fizesse com que o próprio Jean Lucas conseguisse manter o seu nível de performance até dezembro. Então, essa lesão de Eric acabou sendo um grande problema para o Bahia. Que esse ano ele esteja 100%, rendendo em alto nível e ajudando o esquadrão. Vejo o potencial nele para isso. Boa sorte para Eric aí nessa temporada de 2026. Bom, vamos falar agora que a gente falou sobre possibilidade de saída que não foram adiante, vamos falar sobre possibilidade de vinda, né? E aqui, gente, informações importantíssimas, eu peço a atenção máxima de vocês a respeito de Alejo Vélez. O Marcelo B. Celares, que cobre de perto aí as equipes lá da Argentina, né, falou diretamente de Córdoba sobre essa situação do Alejo Vélez. E a gente vai trazer aqui de maneira traduzida para você, torcedor tricolor, ficar situado, né? Situação atual, o Rosário Central conserva, né, mantém 10% de uma futura transferência definitiva. Há um princípio de acordo entre Tottenham, com quem ele tem contrato até 2029, e Bahia do Brasil, SAF do Grupo City. Antecedentes, né? E aqui tem informações sobre as outras tratativas. Ele foi transferido do Atlético, do Rosário Central, perdão, para o Tottenham em agosto de 2023 por cerca de 13 milhões de euros, né, fixos, mas ainda tinha a possibilidade de chegar a 16,7 milhões de dólares no total, com essas variáveis aí de 5 a 6 milhões de euros, tá? Com bônus aí por partida, incluindo 10% de futura venda para o Rosário Central. O atual empréstimo para o Rosário vai até junho de 2026, né? Sem opção de compra. Mas o Tottenham tem uma cláusula de recall para janeiro de 2026. Ou seja, a partir desse mês de janeiro, o Bahia não dá ponto sem nota, gente. É importante que isso fique claro. A partir de janeiro de 2026, o Tottenham pode ou levá-lo de volta para a Inglaterra ou negociá-lo com outra equipe, tá? E aí um terceiro ponto é que o Bahia alcançou um princípio de acordo com o Tottenham, como a gente já tinha pontuado, isso aqui outras fontes já tinham trazido também, de 10 milhões de euros, né? Buscando aí ativar uma cláusula de repesca, digamos assim, para poder cortar o empréstimo, né? Então o Tottenham já está convencido. Não vai ter um grande retorno sobre o investimento que fez, mas vai ter um retorno sobre o investimento de um jogador que já foi emprestado 3 vezes. Sevilla, Espanhol e agora Rosário Central. Então a perspectiva de lucrar bastante com o Alejo Vélez não existe por parte do Tottenham. O Tottenham quer recuperar ali uma parte do investimento que foi feito, né? Bom, e aí a Vélez ainda não decidiu aí o seu futuro. E, enfim, ele gosta do Rosário Central, tinha um desejo de permanecer no Rosário Central, mas tudo aí acaba se resolvendo de certa forma quando tem grana, né, papai? Quando tem projeto, quando tem planejamento, né? E aí o Rosário Central cobra cerca de 1 milhão de euros para poder liberar o atleta, mesmo que... Essa que é a situação confusa do caso, né? Mesmo que hoje não tenha amarras com o Rosário Central, né? Apenas esse empréstimo. Bom, se for por conta de 1 milhão de euros para o Rosário Central, o Bahia não vai deixar de fazer esse negócio, né? Convenhamos, 10 milhões de euros para o Tottenham, 1 milhão de euros para o Rosário Central, o Bahia não vai deixar de fazer esse negócio. É um atleta jovem, promissor, com laço para evoluir, que atende às características idealizadas pela cúpula do Bahia / Grupo City. Então a tendência é que esse negócio vá adiante e que o atleta seja contratado em definitivo. Vamos aguardar o avanço nas próximas horas, que tende a acontecer. E qualquer novidade, evidentemente, você saberá aqui no nosso canal. Valeu? Gente, se gostou do vídeo, já sabe, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha, que é extremamente importante pra gente. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste. E você?